Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar hoje sobre os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, né? São crimes pequenos, uma aula menor hoje. Ela tem uma importância, digamos, relativa. A gente vê essas figuras em não todos os concursos públicos, não todas as provas que nós podemos enfrentar por aí, mas uma vez ou outra ela acaba caindo uma questãozinha sobre esse assunto, então seria demasiadamente importante nós darmos uma olhada neste capítulo, tá? Então falaremos hoje do artigo 207, 208, 209, 210, 211 e 212, né? Não, 208, perdão, iniciando no 208, 9, 10, 11 e 12, tá? Iniciaremos e vamos até encerrando esse capítulo sobre este tema, ok? Sem antes, convido a todos, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, por favor, vamos lá, vamos se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas publicações, se não for inscrito ainda, ative o sininho, se ainda não tem ativado também, para receber as novas publicações que fizemos. E já inicia agora mesmo, já está gostando do nosso curso, está gostando das nossas aulas, dá um curtir lá, dá um joinha lá, que é importante para a gente continuar, um feedback aí bastante interessante para a gente, podendo levar o nosso conteúdo a um número indeterminado de pessoas, tá bom? Então vamos lá? A gente vai falar então, vamos pôr a lei aqui na tela para vocês, vamos falar do título 5 do Código Penal, parte especial, né? Código Penal Brasileiro, parte especial, título 5, vamos falar o capítulo 1 e o capítulo 2, perfeito? Capítulo 1 ele vai falar, o título, né? Vai falar dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Então vai dividir em 208, que é somente contra o sentimento religioso, e só tem um crime com sentimento religioso, e com respeito aos mortos, contra o respeito aos mortos, nós vamos ter 209, 210, 211 e 212. Tá? Eu vou preferir dar a aula hoje falando tudo junto, uma vez que guardam muitas semelhanças esses dispositivos legais, então eu vou tratar com vocês tudo junto, porque fica mais fácil a nossa compreensão, tá bom? Iniciando, eu vou fazer um briefing aqui, vamos começar pelo 208, e a partir do 208, então no 209, 10, 11 e 12, eu vou falar tudo junto. Acho que fica mais didaticamente mais fácil da gente manter a compreensão, tá certo? Então, olha lá, dos crimes contra o sentimento religioso. Então, aqui já extrai facilmente qual é o bem jurídico. O bem jurídico é o sentimento religioso, tá? Quando se fala em sentimento religioso, o que é? É esse elemento ético-social, né, da religião em si, da crença. E não estamos falando em religiões em geral, e sim sobre a crença, sobre aquela crendice de que exista algo acima da raça humana, né? Essa é a ideia, tá? É uma condição ética social. Isso está presente na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, como sendo um direito fundamental a liberdade de crença, liberdade de crença, liberdade de religião, tá? Então, extrai-se da Constituição de 88 já essa noção ético-social da religião. Não está-se aqui protegendo ou delimitando ou dando maior valor a determinada religião ou não, ou ausência de religião. Não é nesses termos que se estuda, né? Se estuda nessa condição ético-social, de saber que existe uma crença de que muitas pessoas têm, outras não têm, mas que nós devemos, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, devemos respeitar esta liberdade religiosa das pessoas. É nesse contexto que se fala, tá bom? Então, não dá para dizer, mas eu não tenho religião, então esse crime não estou tutelado. Não, e sim, não é a religião, veja bem. Ele deixa bem claro, é o sentimento religioso, é aquilo que todos temos. Tá? Então, o primeiro crime vai lá de ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Né? Então, os sujeitos do delito aqui, vamos ler o 208 primeiro, antes da explicação dos elementos, né? Então, vamos lá. Primeiro, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa.
impedir ou perturbar a cerimônia ou a prática de culto religioso, ou ainda vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Portanto, nós temos três condutas aqui previstas, né? Alguns dizem até quatro, que seria o escárnio, primeira, seria o impedimento ou perturbação, a segunda, e o terceiro, o vilipêndio, perfeito? Então vamos lá, quem são os sujeitos do delito? Este é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse delito, não existe nenhuma condição especial para este delito. Então, crime comum, qualquer um comete o crime. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é a sociedade, a coletividade, se fala, né? Por que coletividade? Porque esse aqui é tratado pela doutrina como sendo um crime vago. Ele tem um sujeito passivo indeterminado, não se tem como dizer quem é exatamente a pessoa, e sim é a coletividade, são os todos, né? Toda a sociedade que estaria sendo abarcada, estaria sendo protegida ou tutelada dentro desta conduta criminosa, tá certo? Então, ele é o sujeito passivo, então, é esta coletividade. Aí vamos lá ao elemento, o tipo objetivo, né? Ou a tipicidade do delito. Vamos ao primeiro conduta aqui, que seria esta, né? Até o ponto e vírgula, aqui seria a primeira. Escarnecer de alguém publicamente por motivo da crença ou da função religiosa. Então vamos lá, primeiro, crença ou função religiosa, o que seria? É a função eventualmente exercida pelaquela pessoa, né? Não importa a religião que ela exerce, mas ela tem uma função dentro daquela religião. Pode ser o rabino, pode ser o padre, o pastor, a freira, o coroinha, sei lá, diversas funções que as pessoas podem desenvolver dentro desta religião que ele obedece, né? E temos também a questão do motivo de crença. Então, o motivo de crença pode ser tratado aqui com a crendice daquela pessoa, aquela crença religiosa que a pessoa tem, né? Então, o motivo que está ligado a este escárnio seria dessa crença, né? Ah, porque você acredita nisso, porque você acredita naquilo, ou porque você não acredita, também serve, né? Para os agnósticos, para quem não segue eventualmente alguma religião, para o ateu, né? Também serve aqui, tá? Pelo motivo da crença. E que não deixa de ser uma crença. E aí o tipo penal fala basicamente no escárnio, né? O que é o escárnio? Escarnecer. O que é escarnecer? Escarnecer é avacalhar, achincalhar, menosprezar, tirar sarro. Essa traduzindo de forma uma linguagem mais popular, seria o tirar sarro, né? O desrespeitar, é quase que um bullying, mas num bullying dentro de um contexto religioso, dentro de uma cena religiosa aqui da crença, né, que nós estamos falando, tá? Então nós temos o escarnecer. Então eu vou escarnecer, o sujeito ativo aqui do crime vai escarnecer de alguém, esse alguém então é qualquer pessoa, como nós vimos, né, faz parte da sociedade. Tirar sarro então seria o quê? Menosprezar alguém por motivo da crença dela ou pela função religiosa que ela desenvolve. Isso aqui é menosprezar, é achincalhar aquela pessoa. Agora, o que é importante? Ele tem um elementar do tipo aqui, que é o publicamente. Vocês não podem se afastar desta elementar, o público. Este escárnio tem que ser dirigido para um número de pessoas, pode ser um número até indeterminado de pessoas, um grupo de pessoas, tanto faz, ou uma pessoa individual ali dentro daquele contexto, mas tem que ser público. Então, quando ele fala publicamente aqui, ele exige que este escárnio seja público. Exemplos. Um escárnio dentro de um almoço de família, dentro da sua casa, num domingo, aquele almoço de família, neste contexto, não caracterizaria o tipo penal. Porque esse público que ele leva a crer aqui, que o dispositivo legal chama a baila, ele quer trazer para nós que este público tem que servir para toda a sociedade, tem que ter um alcance maior. Claro que eu não consigo atingir toda a sociedade, né? É muito, muito difícil esse alcance da publicidade, mas essa parte pública, essa publicidade que é empregada ao escárnio, ela deve ser vista por um número indeterminado de pessoas. Então, por meio da internet, por meio de um grupo de mensagens instantâneas de celular, pode ser por alguma rede social em geral, pode ser num evento com um número de pessoas,
numa universidade, numa manifestação. Isso sim é quando se fala em público aqui, tá? Então, o escárnio, quando eu vou menosprezar alguém, quando eu vou tirar sarro de alguém efetivamente a respeito da crença dela ou da função efetiva religiosa que ela exerce, eu devo fazer isso de forma pública para atingir esta pessoa publicamente, tá? A pessoa estando presente naquele momento do escárnio não é necessário, tanto faz. Se ela estiver presente e escutar aquele escárnio, aquelas ofensas, aquele menosprezo, serve para caracterizar o crime, mas se não estiver presente também serve. Lembrando que o sujeito passivo é a coletividade, né? A coletividade que estaria em situação aqui de ofensa, como a gente disse já no começo da aula. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Então esse é o escárnio. Segundo conduta criminosa, nós temos impedir ou apenas perturbar a cerimônia ou a prática de culto religioso. Então, uma cerimônia religiosa, qualquer que seja a cerimônia religiosa, tá? Ou a prática de algum culto religioso. Pode ser aquelas práticas de forma individual, na rua, aquelas pessoas, certamente vocês já viram nos grandes centros de cidade, pessoas às vezes com a Bíblia na mão, às vezes com um megafone, falando em praça pública para um número de pessoas. Não deixa de ser uma prática. Qualquer reunião de cunho religioso há uma liberdade constitucional. Então não deixa de ser a prática de algum certo cunho de culto religioso ou alguma certa cerimônia de cunho religioso também, tá? Então a ideia é impedir, não permitir que ela se realize, isso é impedir, né? Não permitir a sua realização, ou perturbar a ponto de interromper. A ideia do perturbar é a ponto de interromper. Não pode ser, por exemplo, você na missa de domingo, você no culto de domingo, sei lá, você conversando com o seu vizinho de lado ali, de banco, e de repente conversando e incomodando uma, duas pessoas que estão em volta. Isso não é perturbar, embora possa falar assim, puxa, tua conversa está perturbando, né, o culto. Não é o perturbar no sentido criminal. Aqui, o sentido criminal, do tipo do 208, o perturbar é a ponto de impedir a continuação ou prosseguimento, o correto funcionamento daquela cerimônia, daquela prática. Isso é o perturbar. Tá? Então, pode ser, exemplo, num culto, de repente eu parar com um automóvel na porta do culto, ligar o som extremamente alto do meu automóvel, porque eu não estou nem aí para aquele culto, e aquilo está impedindo de continuar do pastor, do líder religioso lá, falando as suas palavras e discutindo com a sociedade aquela função ali. Então, isso está impedindo, está perturbando, a ponto de que as pessoas parem o que está assistindo no culto religioso, parem a cerimônia que estão participando, para poder ver, para poder interceder sobre aquele rapaz que está com o som alto, que está impedindo. Isso é perturbação. Né? Esta é a perturbação que eu posso dizer aqui. E o impedir seria colocar obstáculos para que não pudesse abrir aquele local onde vai passar uma procissão, interromper a passagem da procissão e vários outros exemplos que vocês podem imaginar, tá bom? E, por último, nós temos o vilipêndio, né? O vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. Aqui nós estamos já tratando do vilipêndio a ato, vamos lá primeiro, ao ato ou objeto de culto religioso. Então existe o ato religioso, como propriamente dito, que não necessariamente seja uma prática de um culto religioso, pode ser um ato religioso apenas, de qualquer forma que vocês imaginarem, né? Ou o objeto de culto religioso. Então pode ser uma imagem de alguma religião, de algum santo, pode ser qualquer outros objetos de cunho religioso que representem, que sejam usados na determinada religião e que eu estaria vilipendiando. O que é o vilipêndio? Tá? O vilipêndio é a ideia de violar. Né? O violar guarda muita semelhança com o escárnio, esse menosprezo. É esse o sentido do vilipêndio. Vilipêndio é aquele menosprezo, é aquele
ato de ofensa propriamente dito daquele objeto, daquele culto, né? Daquele objeto ou daquele ato religioso. Então pode ser jogar excrementos em algum objeto de determinada religião, cuspir sobre, de repente, um santo, uma imagem de algum santo, de algum tipo de igreja, uma igreja católica, por exemplo, bastante comum ter as imagens dos santos, e aí eu vou lá e picho, vou lá e cuspo naquele santo, vou lá e rabisco aquele santo. Então isso seria um ato de vilipêndio, porque eu estou violando aquela intimidade, violando aquela imagem, aquelas circunstâncias que circundam aquele ato ou aquele objeto de culto religioso, tá? Independente se você acredita ou não acredita nisso, nós temos que respeitar, lembrando que nós estamos falando de um crime que ofende o sentimento religioso, ético, social, né, de toda a coletividade. Portanto, independente de eu não acreditar em determinada coisa, se eu vilipendiar, se eu fizer algo que eu estou violando, menosprezando aquele ato ou aquele objeto de culto religioso, eu estaria nessa conduta do artigo 208 aqui do vilipêndio. Nesta conduta do vilipêndio e na conduta do escárnio, que são muito parecidas, eles têm o elemento público, ó, público e que, ó, publicamente, tá? Ambos têm que ser publicamente. Então, esse vilipêndio ao ato tal tem que ser de caráter público. Então, pode ser lá na frente do determinado culto que esteja acontecendo, pode ser em praça pública, pode ser por meio de uma rede social, pode ser por meio de um canal de imprensa qualquer, televisão, um canal do YouTube como o nosso, tudo isso serve para entrar nessa condição do publicamente, tá certo? Então nós temos como pena, né, uma pena pequena, relativamente pequena, né, porque vai ter uma detenção de um mês a 1 ano ou multa, então entra todas aquelas regras da Lei 9.099 lá, os elementos descriminalizadores da Lei 9.099 de 95, que é a transação penal, por ser um crime de menor potencial ofensivo, né, que obedece àquele rito, inclusive. Então, uma transação penal e uma suspensão condicional do processo também admite, aqui artigo 77 e artigo 89 dessa Lei 9.099, tá? Aí uma questão só processual, só para contribuir. Elemento subjetivo do tipo aqui, ele é um crime doloso, né? Só admite essa figura dolosa, não admite essa figura por culpa. Então eu teria que empregar aqui dolo na minha conduta, teria que ter intenção, teria que ter consciência de praticar o escárnio, de praticar o vilipêndio, ou impedimento ou perturbação mesmo da cerimônia, né? Então não admite a culpa, culpa como exceção, como a gente já sabe, não admite a culpa nesses delitos, ok? Consumação e tentativa. Quando vai se consumar o delito? Então, da conduta de impedir ou perturbar a cerimônia funerária, é um pouco mais fácil ver a tentativa. Então, quando vai se consumar? No momento do impedimento, propriamente dito, né? Impediu de dar prosseguimento à cerimônia, ao culto religioso, houve a consumação do delito. No momento em que eu perturbo e há interrupção, ainda que momentânea daquilo, há a consumação do delito, né? A tentativa, um pouco mais dificultosa a conduta, mas se admite tranquilamente, né? Já no vilipêndio ou no escárnio, elas, via de regra, muitas das vezes acontece de forma mais instantânea. Então, verbal, né? Ofensas verbais, de escárnio, principalmente. Então, isso não vai admitir tentativa, né? Ele é um crime de mera atividade, em muitas das suas formas, então não vai admitir tentativa. Permite-se tentativa na modalidade vilipêndio ou do escárnio? Permite-se, é possível juridicamente, acredita-se na tentativa, mas particularmente na prática falando, não é de tão comum ocorrência, né? É um pouco mais complicado nós enxergarmos a possibilidade de falarmos em tentativa de escárnio, né? Talvez se fosse por meio escrito, isso fosse interrompido por alguém e esse aí ter crimes, aí eu falar
no escárnio, né? Mas um pouco mais complicado na tentativa aí, tá bom? E o parágrafo único ainda ele tem um aumento de pena, então se há o emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então aqui ele fala sem prejuízo, primeiro vamos para essa parte aqui, quando ele fala sem prejuízo correspondente à violência, o legislador quis afastar a possibilidade da dupla punição, que é o no bis in idem, princípio aplicado no Brasil, né? Então, eu não posso punir 2 vezes a pessoa pela mesma coisa. Então, como é que eu vou aumentar a pena pelo emprego de violência e punir a pessoa eventualmente por lesão corporal? Então, seria bis in idem. O que o legislador fez? Ele fez uma exceção. Ele disse que pode aumentar a pena em 1/3 se tiver violência e ainda aplicar eventualmente a pena correspondente à violência ocorrida ali naquele caso. Tá certo? E aí diz lá, ao emprego de violência. O que é essa violência? Só lembrando, não esqueçam, violência, quando se fala em violência, fala em violência corporal, vis corporalis, né? Sempre quando fala em violência, é violência corporal, violência física. Não admite a violência verbal apenas, né? A verbal estaria absorvida pelo caput do artigo. Tudo bem? Então esse seria o crime consentimento religioso, tá? Já com respeito aos mortos, vocês vão ver que é muito parecido. Nós vamos ter uma conduta sobre o escárnio, quer ver, ó? Que pode entrar na ideia do vilipêndio aqui, né? O escárnio. Nós vamos ter uma conduta, veja que ele diverge, né? Ele faz uma separação em vários outros crimes. Ele vai ter o impedir ou perturbar também, ó, o verbo impedir ou perturbar vai ter aqui, ó, impedir ou perturbar, que é igual, só que é um tipo penal específico. E ele vai ter o vilipêndio propriamente dito, que está ali no vilipêndio do 211. Então ele praticamente subdivide o do sentimento religioso em respeito aos mortos e em vários outros delitos, né? Em 4 delitos propriamente dito, tá certo? Então vamos lá. Respeito aos mortos. Toma cuidado, o crime não é contra o morto. Muita gente se atrapalha, né? Muita gente se atrapalha, inclusive eu já vi questões de concurso público fazendo uma pergunta nesse sentido, né? Então, nós estamos falando de um delito contra o morto. Não, não é contra o morto. Nós estamos falando de um delito contra o respeito aos mortos e não contra o morto. Né? Porque contra o morto ficaria estranho eu pensar, puxa, mas é o morto, ele guarda personalidade jurídica, doutor, ele guarda algum tipo de condição para que eu pudesse dar ele como bem jurídico? Não, de maneira alguma, né? Nós estamos falando o respeito aos mortos. Qual é o respeito aos mortos? É aquele sentimento que todos nós temos em respeitar os mortos, aquela pessoa já falecida. E não estou falando em familiares, estou pensando na pessoa propriamente dita, né, falecida. Vamos pensar assim, ó, acho que vocês todos concordarão comigo. Quando nós entramos num cemitério, via de regra, pelo menos todo mundo que eu conheço faz isso, né? Quando nós entramos num cemitério, tá lá, entra lá, você entra num grupo, 2, 3 pessoas entram num cemitério, vai lá visitar algum ente querido seu que está lá enterrado, um amigo, não sei. Então, você entra num cemitério. Notem, prestem atenção, que é bastante comum. Quando entramos num cemitério, por que passamos a falar baixo? Vamos falar mais baixinho, vamos ficar mais em silêncio e tal. Por quê? Por causa do respeito aos mortos. Essa é a ideia, é o respeito aos mortos, é algo que já está arraigado na nossa sociedade. Nós aprendemos assim desde criança, né? Isso é algo que vai se passando de geração em geração. Isso é o respeito aos mortos aqui, que é nitidamente também tutelado pelo direito penal nos nossos artigos 209 a 212, tá bom? Então, esse é o bem jurídico tutelado. Aí nós temos o primeiro deles aqui, ó, impedimento ou perturbação à cerimônia funerária. Tá? O próximo, violação de sepultura. Depois, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. E o último, vilipêndio a cadáver. Perfeito? Todos eles, vamos tratar todos juntos, né? Como eu disse para vocês. 9, 10, 11, 12. Todos eles têm como elemento subjetivo, como sujeito ativo. É um crime comum. Qualquer um pode praticar esse crime. Todos eles, tá? 209 a 212. Sujeito passivo, em todos eles é a coletividade, né?
é um crime vago de sujeito passivo indeterminado, não sei quem especificamente, e sim a sociedade como um todo. Posso ter de forma secundária aquele familiar diretamente atingido lá? Pode sim, né? Em segundo plano, mas sempre de forma secundária. Em primeiro plano, nós vamos ter a coletividade, tá? Todos esses delitos são dolosos, admite o dolo direto ou o dolo eventual e não se admite a culpa, não há o que se falar em culpa em todos eles. A mesma forma que nós falamos ali do respeito aos mortos, tá? Do sentimento religioso, a mesma coisa, né? E a consumação ou tentativa desses delitos. Todos esses delitos vão ter a sua consumação igual, são crimes de mera atividade, crimes formais, que vai ter, com raras exceções. Então, vamos lá no primeiro, impedir ou perturbar, né? Quando que vai ser? No momento do impedimento, no momento da perturbação. Admite tentativa, mas é no momento que acabou por impedir que eu tenho consumação da conduta. E assim por diante em todos os outros delitos aqui, tá bom? Vamos lá estudar o primeiro deles. Então, 209. O 209 ele vai falar impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Lembre que aqui no 208 ele falava em impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Basicamente a mesma coisa. Aqui é impedir ou perturbar o enterro propriamente dito, ou a cerimônia funerária. Então o enterro é o traslado do corpo, né, da pessoa, né? Pode ser entendido como cerimônia funerária, ou velório, independente de crença, tá? Independente, isso não se leva em consideração a crença, não se leva em consideração se isso tem algum cunho religioso, tal religião faz assim, tal religião faz assado, isso nada leva-se em consideração, tá? Nós estamos falando aqui da cerimônia funerária como um todo. Não importa que tipo de cerimônia ou como se dá a cerimônia. Isso é desnecessário a análise. Seja o enterro, né? O enterro pode ser até entendido como a cremação, também não deixa de ser um enterro ou uma cerimônia funerária, como queiram, né? O velório, o enterrar na grama mesmo, numa cova a pessoa, ou enterrar numa gaveta, ou num jazigo daqueles abertos, num sepulcro daqueles, tanto faz, tudo isso é entendido como enterro. Então eu impedir ou perturbar o enterro. Vamos só tomar um certo cuidado. Esta conduta é dolosa. Então, eventualmente, dentro de um velório, tem uma pessoa que chora escandalosamente, aos prantos, berrando naquela situação, né, naquelas condições ali do enterro. Eu posso dizer que ela está perturbando a cerimônia funerária ali? De certa forma, está perturbando, as outras pessoas estão mais caladas, estão mais sentindo aquele sofrimento, enquanto que ele está berrando. Tal. E isso é o crime? Eu posso falar que nós temos o crime aqui por ele não estar respeitando? Não é nesses termos, né? Porque ele não está perturbando a cerimônia funerária aqui com dolo. A conduta dele não é dolosa no sentido de impedir que aconteça isso, né? Então, não tem por que cometer esse crime. Certo? Sempre dolosa conduta, elemento subjetivo, como já foi adiantado. Tá bom? Pena dele é uma detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, então é igual ao crime anterior que a gente viu, e também é o mesmo parágrafo, e repete-se o mesmo parágrafo único aqui, se tiver o pego de violência, vai aumentar a pena de 1/3. Então, maior desvalor ao bem jurídico, uma vez que emprega-se violência para tal, aumenta 1/3, muito mais do que justo esta conduta. 210 vai falar de violação de sepultura. Vamos lá. Violação de sepultura. Não esqueçam, tá? Já avisando a todos aí. Ficou dúvida? Tem algum comentário para ser feito? Deixa aqui nos nossos comentários. Escreva nos comentários, professor. Consegui entender, é isso aí mesmo? Ou, puxa, ficou alguma dúvida aqui? Tem como responder para mim? E coloquem lá nos comentários que nós vamos respondendo na medida do possível. Tá bom? Vamos lá, violação de sepultura. Violar ou profanar a sepultura ou urna funerária. Esse já tem uma pena maior, é uma pena de reclusão e de 1 a 3 anos de multa. Então ele já passa aqui de ser menor potencial ofensivo, uma vez que passa de 2 anos, né? Então, violar ou profanar a sepultura. O que é o profanar? Vamos primeiro no profanar. O profanar, sepultura ou urna funerária. Vamos lá, sepultura ou sepulcro. Então é aquele jazigo, pode ser
por baixo da terra, pode ser uma capelinha, pode ser aquelas gavetas, pode ser de qualquer forma, depende da região que você mora, do cemitério que você conhece, tanto faz esse tipo de sepulcro, né? E urna funerária propriamente dito é o caixão. Isso é urna funerária, tá? O caixão, isso a gente entende como urna funerária. Então vamos lá. Profanar. O que é profanar? Profanar é muito parecido com o escárnio aqui que eu disse para vocês, que o escárnio é aquele menosprezo, né? É aquela violação, não deixa de ser, né? O que é profanar? Profanar é falar palavras obscenas, palavras indecorosas, palavras ofensivas, é a pichação, é cuspir, escrever dizeres ofensivos na sepultura, na urna, isso é profanar, tá? Essa é quase que uma ofensa à honra, né? No caso, aqui nós estamos falando em crime de violação de sepultura, de profanação de sepultura. Admite um concurso formal com crime contra a honra ao morto, lá lembram lá que lá na calúnia contra os... Não, na calúnia admite calúnia contra os mortos, lá parágrafo 2º do 138. Então, nada impede que ao profanar eu cometa uma calúnia contra o morto, impute um crime contra ele, né? Então eu estou profanando a sepultura e caluniando o morto. Aí cabe os dois delitos em concurso formal, via de regra, porque foi uma só conduta, tá bom? E violação de sepultura. O que é violar? Violar tem um detalhe importante. Atentem-se para isso. Tomem nota com esse detalhe aí, que é bastante importante. O que é violar a sepultura? Violar é no sentido de abrir, né? Isso é violar. Violar é abrir. Abrir de alguma forma. Pode ser quebrando a tampa, pode ser abrindo propriamente dito, de qualquer forma, violar, tá? Só que o violar tem que cuidar com um detalhe. Violar tem dois detalhes aqui. Tem que ser passível de observar o que tem dentro. Então, se eu violo um caixão, eu tenho que conseguir olhar o que tem dentro do caixão. De repente eu violo algum pedaço do jazigo ali que não dá para ver o que tem dentro, então não entraria como violação. Talvez um crime de dano patrimonial apenas, né? Então, violar eu tenho que ser possível observar o que tem dentro. E segundo ponto, tem que ter o morto. Como eu estou falando em respeito aos mortos, tem que ter o morto. Se eu violar uma sepultura, por exemplo, que está vazia, porque está lá para vender ou para alugar pelo cemitério, está vazia, não tem morto, não tem ossos, não tem restos mortais ali daquela pessoa, não há o que se falar em crime de violação de sepultura. Então vamos lá, de repente o rapaz abriu a sepultura e não tem nada dentro porque estava vazia para alugar, não tem crime nenhum de violação de sepultura. Pode ter outro, talvez crime de dano, mas não crime de violação de sepultura. Tem que violar e ter alguma coisa dentro. Pode ser até o esqueleto, já o corpo já em estado de putrefação, ou o corpo recém, tanto faz. O que tem que só tomar cuidado? Claro, é uma conduta dolosa, né? Como a gente já falou, só que ela tem que ser uma violação ilegítima ou ilegal, porque é possível ter uma violação legítima, legal, que, por exemplo, seria o coveiro, no exercício regular do seu direito, o coveiro quando está mudando, está tirando os ossos, os restos mortais daquela pessoa, daquela sepultura e colocando no ossário do cemitério. Isso de tempos em tempos, os cemitérios públicos e com jazigos públicos, de tempos em tempos é tirado o ossário daquela pessoa que está lá, né? E daquele cadáver, né? É tirado os ossos e colocado num ossário, colocado em sacos pretos, bem é verdade, e colocado em ossários, em outro local do cemitério. Então, então ele violou a sepultura aqui porque abriu? Não, aí é uma violação, um exercício regular do direito, não tem crime, porque ele teria autorização e possibilidade de assim fazer. Tá? De repente, um perito que abre a sepultura para poder fazer uma exumação de um cadáver, de repente uma análise criminal, isso tudo é uma violação legítima, portanto, não tem crime, né? Acho até despiciando tecer maiores comentários sobre isso. Ok? Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Esse é o crime que mais tem. Esse é o crime que mais tem desses aqui dos respeito aos mortos, tá? Então nós temos lá destruir, nós temos subtrair e nós temos ocultação do cadáver ou parte dele. Então vamos lá, vamos primeiro nesse detalhe aqui. Cadáver, né? Acho que cadáver vem do
cadáver vem do cadáver, em latim, que quer dizer aquela pessoa que sucumbiu, aquele ser sem vida, né? Então, o que eu posso dizer de cadáver aqui, né? O que eu posso, dizer de parte do cadáver? Parte do cadáver tem que ser aquilo porque eu tenho que respeitar também os destroços mortais da pessoa. Então, o corpo foi, de repente, destruído, isso é um cadáver, não deixa de ser parte de um cadáver. O crânio, o corpo sem cabeça, o corpo dilacerado, cortado ao meio, isso é parte do cadáver. Agora tem que tomar cuidado, porque há algumas partes do cadáver que eu não consigo representar que é de cadáver. Exemplo, um dedo, uma mão, não necessariamente é parte de um cadáver, porque pode ser de uma pessoa que foi amputada, de uma pessoa viva, né? Então eu não consigo dizer que aquilo é parte de cadáver. Partes de pessoa amputada, por óbvio, não servem nesse delito, porque esse delito está falando de respeito aos mortos. Então a mão que foi amputada de uma pessoa que está viva não tem respeito aos mortos neste caso, tá? Então parte do cadáver tem que ser aquilo que seja possível identificar como sendo de um cadáver. A cabeça, a gente entende que, tirando a mula, ninguém vive sem cabeça, né? Tem que ser parte de um cadáver. O corpo cortado ao meio, isso é parte de um cadáver, tá bom? Aí vamos lá. Vamos nesse verbo aqui, no destruir. Vamos lá no primeiro, destruir. O que é destruir o cadáver? É quando a pessoa vai dilacerar o cadáver mesmo. Pode ser botar fogo, pode ser jogar ácido na pessoa, pode ser picar, cortar a pessoa, mutilar o cadáver da pessoa, como tem volta e meia, infelizmente, a gente vê alguns casos desses na mídia em geral, alguns crimes de mutilação, que destruiu todo o cadáver, colocou o cadáver numa mala, sei lá, no freezer, enterrou partes do corpo da pessoa. Tudo isso serve como destruição, tá? Destruir o cadáver. Nós temos o subtrair o cadáver. O que é subtrair o cadáver? Subtrair é como se fosse o mesmo verbo nuclear do furto, né? Então, subtrair o cadáver é tirar o cadáver de um lugar e levar para outro. Então, por exemplo, aquele que vai lá no cemitério, abre a sepultura, pega o cadáver e leva embora, ou parte do cadáver, o crânio, tem muito disso. Infelizmente, os cemitérios em todo o Brasil tem muitos furtos de crânio. Alguns dizem para alguns tipos de cerimônia de caráter aí meio, sei lá, meio questionável, digamos assim, e vão lá e subtraem a cabeça, o crânio, né, a ossada. Tudo isso é subtração de cadáver, tá? Agora vamos tomar um pouco de cuidado. Nós temos alguns detalhes de subtração de cadáver. Por que não é furto e é subtração de cadáver? Não, pergunta importante. Pergunta, a dica de ouro que eu deixo sempre para o final de aula, vamos lá. Por que não é furto e é subtração de cadáver? Porque há um conflito aparente de normas, lembram? Quando há um conflito aparente de normas, como que a gente resolve isso? Pela primeira forma de resolução do conflito aparente é pela especialidade. Então, como é cadáver, nós vamos para a norma especial. Vamos lá falar do cadáver, da parte do cadáver. Então, vamos afastar qualquer outra conduta, né? Do furto ali. Outro detalhe, subtração de cadáver. Múmia não é cadáver, embora seja, né, no sentido semântico da palavra, mas ele não é cadáver para efeitos penais. Por quê? Porque a múmia, ela é entendida aqui, a múmia ela acaba sendo entendida como sendo um material histórico, né, de algum museu, provavelmente. Então isso já é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural da humanidade, um patrimônio histórico cultural do museu, da sociedade ali em geral, das cidades que ele está ali envolvendo, tá? Então, portanto, se houver uma subtração de uma múmia em algum museu, é uma subtração patrimonial, é um crime de patrimonial, tá bom? Outro detalhe, o cadáver nas faculdades de medicina, por exemplo. Faculdade de medicina tem um cadáver. Nós, do direito, né, o nosso cadáver é aqui, né? Qual que é o nosso cadáver? Por exemplo, é o nosso, né, nosso vademecum, né? O famoso vademecum aí. Então, esse vademecum nós estamos falando de cadáver, né? O cadáver do direito.
Agora, o cadáver para a medicina é como se fosse o vademecum deles. Então, eles estudam em cima do cadáver. Esse cadáver ele tem um processo de doação, que são normalmente indigentes, tem todo um rigor para que esse cadáver chegue à faculdade. Quando ele adentra a faculdade, ele deixa de ser um cadáver. Ele passa a ser, como eu acabei de dizer a vocês, como se fosse o nosso livro para o direito. Ele passa a ser um material didático para a faculdade, né, para a universidade. Então, ele passa a ser um patrimônio cultural da universidade, da faculdade, do curso de direito, do curso de medicina, eventualmente. Tá? Então, deixa de ser crime do respeito aos mortos e passa a ser crime patrimonial se eu for lá e subtrair um cadáver de uma universidade. Tá bom? E, por último, o último verbo que nós temos ali, é ocultar, né? Quando eu vou ocultar o cadáver. O que é o ocultar o cadáver? É quando eu acabo escondendo o cadáver de alguma forma. Esse esconder o cadáver, ele é permanente, né? A consumação dele vai se dar quando? Vai se dar a destruição no momento que eu destruo o cadáver, né? Na subtração no momento que eu retiro o cadáver de um lugar para o outro, mas vamos lá, a ocultação. Enquanto eu estou escondido o cadáver, ele está se prolongando no tempo a sua ocultação. Portanto, é um crime permanente, tá? Admite-se prisão flagrante em qualquer momento. É característica do crimes permanentes. Então, olha lá, ocultação do cadáver. É quando eu escondo o cadáver. Tem que ser passível de não encontrá-lo, ou encontrá-lo com extrema dificuldade. Isso é ocultar o cadáver. Então, eu peguei o cadáver, peguei a pessoa, matei a pessoa. Muito comum, anda muito junto com o crime de homicídio, tá? Muito junto. Responde pelos dois crimes, daí homicídio e ocultação de cadáver. Matei a pessoa, pego a pessoa, jogo no porta-malas do carro, vou até uma região mais ermo da cidade, que não tem ninguém lá, e tem uma vala aberta, assim, céu aberto, rua de terra, que sabe que ficam aquelas valetas abertas ao lado da estrada, assim, da rua. Eu paro e jogo o cadáver ali e vou me embora. Ocultou o cadáver? Não, o cadáver está jogado na valeta. Qualquer pessoa que passar ao lado vai encontrar o cadáver. A não ser que eu jogasse na valeta e cobrisse com folhas, né? Ou com terra. Isso é ocultação de cadáver, tá certo? Que, ressalto, mais uma vez, anda muito junto com o crime de homicídio. Ocultação de cadáver e destruição de cadáver anda muito junto com o crime de homicídio. Tá bom? E o último crime deles, então, é o vilipêndio ao cadáver, né? O vilipêndio do cadáver. O que é o vilipêndio do cadáver? Lembra lá que nós já falamos de vilipêndio aqui, ó, no vilipêndio de ato, né, de objeto religioso. E o vilipêndio do cadáver é aquela ideia da violação do cadáver. Aqui ele admite suas cinzas. Vejam, então as cinzas do cadáver admite. Toma cuidado, tá? No 211, que eu falei parte do cadáver, pode ser cinzas. Eu já vi uma questão de concurso público falando sobre isso. Ela colocando, destruiu, né, ou ocultou, por exemplo, as cinzas. Então, posso dizer que é um crime de 211? Não, porque cinzas não é parte do cadáver. Nunca vi nenhuma pessoa de cinzas. Cinzas é um processo químico que ocorreu, que gerado pela combustão do cadáver, né? Então, não é parte do cadáver, perfeito? Mas já no vilipêndio cabe as cinzas, tá? Ou do cadáver ou das cinzas propriamente dito. O que é o vilipendiar? Como eu disse para vocês, é o profanar, é aquela ideia de violação com menosprezo, com avacalhação, com achincalhando com o cadáver, né? Então, colocar o cadáver em posições, gestos obscenos, isso é violação de cadáver. Necrofilia é violação de cadáver, né? Relações sexuais com o cadáver, isso é violação do cadáver, né? Vilipêndio ao cadáver. As cinzas, por exemplo, pegar cinzas, colocar cinzas num cinzeiro, colocar cinzas junto com o charuto, dizendo que fumou aquela pessoa, resto de charutos, isso é tudo vilipêndio das cinzas também, vilipêndio do crime aqui, vilipêndio de cadáver, né? Também serve como isso, né? É uma conduta bastante livre, tem diversos exemplos que eu poderia dar. Nós temos aqui
um detalhe só que tem que cuidar. Quando eu falo de vilipêndio de cadáver, aí é aqueles estudantes de medicina que brincam com cadáver, mas muito, né? Mas muito, né? Eles brincam. Vai lá no curso de medicina, eles pegam o cadáver e brincam com o cadáver e mexem com órgãos genitais do cadáver e brincam entre os alunos ali. Pode-se dizer que há um vilipêndio de cadáver nesses casos? Não, nesses casos não. Por quê? Porque nesse caso não é mais cadáver. Lembra que eu disse para vocês? É material didático lá do curso de medicina. Portanto, não cabe o vilipêndio de cadáver. Tá? Aquelas fotos que rolam, infelizmente, de pessoas famosas que acabam vindo a falecer, que mostram fotos dele, daquela pessoa no acidente, às vezes, mostram fotos daquela pessoa morta, no necrotério, em situações vexatórias, às vezes. Isso é vilipêndio de cadáver, tá? Às vezes em redes sociais, você passando fotos disso, mandando para um para outro, isso é vilipêndio de cadáver, tá? Claramente vilipêndio de cadáver, então convido a todos, vamos respeitar, porque há um bem jurídico aqui tutelado, eu respeito aos mortos aqui, que nós devemos guardar esse respeito nas nossas condutas, tá bom? A pena dele já passa a ser de detenção, né, de 1 a 3 anos de multa, embora não se entende por que aqui seria reclusão e aqui detenção, a pena seria igual, né, de 1 a 3 anos de multa em todos eles, de 1 a 3 anos e multa, né? Aqui, ó, tudo de 1 a 3, só o 209 que é de 1 mês a 1 ano, como o 208 ali, tá certo? Então, com isso, nós encerramos este capítulo, encerramos os crimes contra o sentimento religioso, encerramos os crimes contra o respeito aos mortos, né? Peço para vocês agora, deem um joinha, gostaram da aula, serviu para aprofundar um pouco o conhecimento, para abrir um pouco o leque, guiar vocês. Sempre aconselho, não fiquem apenas com as nossas aulas, acrescentem conteúdo, vão buscar as doutrinas, vão buscar entendimento jurisprudencial, vão buscar no STJ, STF, os tribunais estaduais, o que estão entendendo sobre essa matéria. Eu sempre trago para vocês alguns entendimentos mais modernos do que está sendo tratado, né? E peço para que vocês complementem esse estudo, não fiquem só com isso. Tudo bem? Gostaram da aula? Dê um joinha, compartilhe o nosso vídeo e nos vemos na próxima aula. Tudo certo? Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima aula.